Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje fazer um vídeo de análise, analisando essa derrota do Bahia ontem para a equipe do Flamengo, tentar falar pontos chaves desse jogo. É impossível não falar da arbitragem, mas também destacar alguns pontos negativos do Bahia. Eu acho que o Bahia teve uma postura assim como eu já esperava, mas enfim, com alguns erros. Eu vou tentar destacar isso aqui para vocês, alguns pontos que eu acho importante destacar, mas antes de tudo, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, é muito importante pra gente, tá continuando a crescer aqui o canal tá num processo muito bom, de alavancagem, então conto muito com o seu apoio, cada visualização, cada like, cada inscrição é muito importante pra gente nesse momento. O Bahia não tá ajudando, mas eu conto muito com o seu apoio pra gente continuar crescendo e entregar o nosso canal para mais tricolores, tá? Dito isso, vamos pro vídeo. Bom, gente, é isso. O Bahia acabou sendo derrotado, como eu já adiantei. Muitos erros da arbitragem, polêmicas. Mas eu não quero entrar nisso nesse primeiro momento, para parecer que eu não tô anulando os erros do Bahia. O Bahia foi derrotado. Não acho que o Bahia fez um péssimo jogo assim. Não foi um jogo tão desastroso como já foi outros. Do Bahia, eu acho que o Bahia até em determinado momento estava muito bem, e o Flamengo também não estava conseguindo atacar o Bahia com tanto perigo, não estava conseguindo atacar o Bahia de uma maneira tão agressiva e ao ponto de ter sido um massacre, como foi o jogo do São Paulo. O Bahia se defendeu muito melhor no jogo contra o Flamengo do que naquele jogo contra o São Paulo, mas acabou sendo derrotado no Maracanã. O primeiro tempo do Bahia foi aquilo que eu já esperava, que eu disse aqui no vídeo de análise pré-jogo. Era um Flamengo que teria a bola e um Bahia que se defenderia sem a bola, mas explorando muito os contra-ataques e tentando controlar o jogo quando se recuperasse com a bola, o que não aconteceu no primeiro tempo. O primeiro tempo começou e enfim, o Flamengo logo de início tomou as rédeas da partida, por jogar em casa, enfim, pela pressão do resultado, e o Bahia se defendeu sem a bola, se defendendo muito bem, porque o Flamengo sempre ataca muito pelo meio. Não é uma equipe que ataca tanto pelas pontas, não é uma equipe tão agressiva pelas pontas, mas como o Bahia se defendeu muito bem, fechando os espaços pelo meio, o Flamengo utilizou muito os lados do campo para atacar, tanto pelo lado esquerdo com Ayrton Lucas e Bruno Henrique, e pela direita, com o Wesley e às vezes o Everton Ribeiro, às vezes o Gerson também fazendo aquela função. Mas foi um Flamengo muito pouco ineficiente, que o último recurso que o Flamengo utilizou e encontrou para dar perigo ali no campo de ataque era os cruzamentos. O Flamengo abusou dos cruzamentos no primeiro tempo, porque era a única forma que encontrou de conseguir atacar e levar perigo ao time do Bahia. O Bahia se defendeu muito bem num primeiro momento do jogo, mas aí entrou numa zona de conforto durante a partida, que foi só levar perigo e só atacar o Flamengo em contra-ataques. O Bahia chegou a levar certo perigo, quando chegou sempre finalizava as jogadas no gol, mas não eram chances claríssimas, mas levavam certo perigo. E entrou numa zona muito confortável durante o jogo de só atacar daquela maneira. Eu esperava que o Bahia pudesse reter um pouco mais a bola, controlar um pouco mais o jogo, tirar o Flamengo do seu... incomodar o Flamengo, tirar o Flamengo também da zona de conforto. O Flamengo em nenhum momento foi incomodado nesse sentido, em nenhum momento teve outra responsabilidade de marcação. O Bahia não conseguiu jogar no campo do Flamengo, saindo de construção mesmo, como é característica do time. O Bahia saiu numa zona muito confortável no jogo. É algo muito convidativo, porque o Flamengo ataca com muita gente e pressiona com muita gente. Então quando você recupera a bola e encontra espaço para atacar, ok, você consegue encontrar as fragilidades do adversário. Porém, fica um jogo de transição, fica um jogo de lá e cá, Fica uma trocação e aí pode cair para os dois lados, O Bahia pode ter, claro, sua letalidade, pode acertar o gol e finalizar a jogada em gol, mas também pode sofrer contra-ataques com a defesa desorganizada. E aí fica nesse jogo, de ida e volta, ida e volta. Isso não é benéfico para nenhuma equipe. Ele é muito convidativo, mas ao mesmo tempo pode te prejudicar muito na partida. O Bahia cedeu 2 contra-ataques ao time do Flamengo, um com um erro do Vitor Hugo, mas também teve outros que perdeu a bola ali no meio campo e o Flamengo encontrou muito espaço para atacar e a defesa desorganizada. Eu acho que faltou se atentar um pouquinho a isso. Eu esperava que fosse um time que conseguisse controlar mais o jogo, que conseguisse reter um pouco mais a bola, que tentasse incomodar o Flamengo de certa maneira, porque o time do Bahia tem essa característica de jogo, principalmente o Rogério Ceni, que é um treinador que gosta de trabalhar dessa maneira, que tirasse o jogo um pouco do campo de defesa do Bahia e jogasse ele um pouco mais físico ali pro meio campo, para tentar tirar o Flamengo mesmo da sua zona de conforto. Mas é difícil, Jogando contra o Flamengo no Maracanã a gente sabe como é complicado. Você não joga só contra 11, você também tem que jogar contra 12. Eu vou explicar aqui para vocês também minha análise a respeito disso. Mas enfim, o Bahia foi uma equipe que
acertou na marcação, ali no primeiro tempo. O Flamengo poucas vezes conseguiu levar perigo, mas faltou um pouco a mais. Eu acho que faltou ter um pouco mais de vontade de jogar com a bola, né, e não só explorar contra-ataques. O Flamengo naturalmente teria mais posse de bola, teria mais volume ofensivo e mais controle de jogo. É por isso que eu acho que esse estilo de jogo reativo, ele é convidativo em jogos assim, mas ele também ao mesmo tempo pode te prejudicar muito. Tanto porque o adversário com tanto volume de jogo e com a qualidade muito alta, ele pode fazer um gol a qualquer momento, ele pode encontrar uma oportunidade. O Flamengo encontrou uma oportunidade assim pelo lado direito de ataque, né? O Everton Ribeiro achou, se eu não me engano foi o Gerson, que fez um cruzamento para a área e o Pedro, por pouco não conseguiu encontrar o gol. São lances assim que acabam acontecendo com naturalidade por conta da qualidade do time, né? do adversário. Então, quando o adversário tem muito volume de jogo e tem muitas chances e oportunidades, fica sempre rondando a sua área ali, ele pode encontrar algum espaço, ele pode tirar algo da cartola que você não está imaginando e você acabar tomando gol. Então é convidativo, né? Porque você encontra espaços. Se você conseguir armar bons contra-ataques, você acaba encontrando espaços, porque o adversário está todo no seu campo de ataque e está com a defesa. Quando você recupera a bola rápido, está desorganizado, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito perigoso. Falar mais uma vez da atuação desastrosa para mim do Vitor Hugo e do Everaldo. São jogadores que permanecem na equipe titular, mesmo com os erros e com as más atuações, sem explicação. Com o Renato Paiva, antes o problema era o treinador e coisas do tipo. O Rogério já chegou e já teve tempo suficiente para identificar e para ver que são jogadores que hoje estão abaixo, não estão no seu nível e condição ideal de jogo e que isso está custando caro. Eu penso que um camisa 9, ele não é... Eu já cansei de falar sobre isso, tá? Mas eu penso que um camisa 9, ele não é um custo, ele é um investimento. O que custa caro é não ter um bom camisa 9. O que custa caro é não ter boas peças de reposição. Tudo isso que custa muito caro. Você ter um jogador acima da média no seu elenco, ele é investimento, ele vai te dar retorno no campo, sabe? Só se ele se machucar e aí você não conseguir utilizá-lo, mas se ele tiver em condições ideais, dificilmente ele não vai conseguir te entregar um retorno no campo. O investimento às vezes se paga. Mas no caso do Bahia, enfim, já optaram por isso e é o Everaldo até o final. Eu acho que tem que encontrar no momento soluções. O Bahia não pode se dar o luxo de tentar recuperar jogadores e tentar fazer com que esses jogadores assim, acreditem que esses jogadores a qualquer momento podem voltar a ser o que eram, porque não tem mais tempo. A gente já está na 25ª rodada, insistir no mesmo erro, insistir nos mesmos jogadores, nas mesmas ideias, já está mais do que provado que não está dando certo. A gente está na 25ª rodada do campeonato, já passamos da metade. E o Bahia continua sofrendo por erros infantis, continua sofrendo, às vezes jogando bem, não conseguindo transformar o resultado em ponto. Enfim, os mesmos problemas continuam até aqui. Os mesmos problemas que estão nos fazendo, nesse momento, brigar e estar na zona do rebaixamento, estão voltando à tona a cada jogo. A gente todo jogo fala de um camisa 9 aqui, que faz falta, que faz diferença. A gente quase todo jogo fala aqui do quanto a defesa do Bahia ela é frágil. O Vitor Hugo não consegue dar equilíbrio para essa defesa. O Canu precisa a todo momento estar na cobertura e estar atento, porque o Vitor Hugo sempre, quase todo jogo, entrega a partida. O jogo contra o Cruzeiro foi, se não me engano, não lembro se foi o David Duarte ou o Vitor Hugo, mas o Vitor Hugo em quase todos os jogos tem um erro que acaba credenciando em gol ou dá a oportunidade para o adversário, como se ele fosse um assistente do adversário, ele fosse um garçom, porque a todo momento ele continua errando. É um jogador que veio com nome, veio com muita experiência na Europa, no próprio Palmeiras, que jogou muito bem, foi vendido para a Fiorentina, enfim. Em tese, antes de chegar ao Bahia, era uma excelente contratação, mas no campo já está se provando que não é. Não sei se é por conta do problema que ele teve com a mãe dele, e aí eu não quero entrar na questão psicológica ou não, mas se realmente o problema for isso, ou se for algo relacionado a isso, ele não está bem psicologicamente ou recuperado ainda ao ponto de jogar em alto nível, alguém precisa barrá-lo, porque isso é prejudicial ao próprio atleta, sabe? Assim, eu sei que nenhum jogador vai chegar e vai dizer eu não quero jogar, né? Eu não quero participar, eu não quero estar aqui. Alguém precisa de fora identificar isso. E como eu tô falando, a gente já tá na 25ª rodada do campeonato e as coisas não mudam, sabe? A gente continua acreditando e insistindo em querer achar que a qualquer momento as coisas vão dar certo e as coisas não dão. E o campeonato vai passando e a gente não vê melhora. A gente não pode se dar o luxo de achar que a gente tem ainda tempo para recuperar jogadores, porque a gente ainda não tem. E sobre os erros de arbitragem, assim, eu concordo plenamente com quase todos os que estão sendo discutidos. Eu acho que a arbitragem do Sávila foi descaradamente caseira e confusa. Isso é ponto.
Independente se você pode concordar ou não com o lance do pênalti, é porque eu vi muita gente na torcida do Bahia concordando com o pênalti. Eu discordo, mas eu vi muita gente concordando. E, enfim, o lance do pênalti a gente pode discutir ou não aqui se foi pênalti. Mas negar que a arbitragem foi confusa, foi caseira, a gente não pode negar. É óbvio que também teve os problemas do Bahia. Todos esses aqui que eu já citei. Everaldo, que mais uma vez fez uma partida muito abaixo. Um jogador que contribui muito pouco com a bola. Ele mais atrapalha do que ajuda. Ponto. Ele, Vitor Hugo, enfim. Mas a arbitragem do Sábio, ela foi completamente tendenciosa, no meu ponto de vista. Faltas que, no meu ponto de vista, não eram para tanto e ele acabava dando. O próprio lance do primeiro pênalti mesmo é um exemplo maior para mim de quanto a arbitragem ela era caseira. Teve a falta, que na minha visão nem foi tão falta assim, mas a falta do Iago, uma falta visivelmente fora da área, e ele vai lá e marca a primeira coisa, vai lá e marca o pênalti. Tipo, assim, coisas que... Será que tivesse sido ao contrário? Será que ele realmente daria o pênalti? A gente sabe que não. O lance do segundo pênalti, ele vai com toda a convicção marcar o pênalti. Lances da expulsão do Canu. Aí o árbitro do vídeo, ele dá o cartão amarelo porque ele viu no campo, sabe? Ele não teve coragem de manter a decisão dele. O lance da expulsão do Canu, gente, pra explicar pra vocês, só é lance de cartão vermelho, isso tá na regra. Quando o jogador tá em uma situação clara de gol, indo em direção ao gol, e o último homem comete a falta. Que não era o caso do Gerson. O Gerson estava indo em direção à bandeirinha. Ele não estava em direção ao gol. Não era uma situação clara e manifesta de gol. Ele deu o cartão amarelo porque era uma falta para cartão amarelo. E aí o VAR chama, intervém e ele não consegue manter a decisão dele. Ele sequer foi olhar no VAR para tomar a decisão dele, para ver realmente o Gerson indo para a bandeirinha do escanteio. Isso para mim é o lance capital do jogo. Isso para mim, ali acaba o jogo, porque o Bahia fica em desvantagem numérica e começa a errar naturalmente por conta de ter um homem a menos e acaba sendo sufocado pelo Flamengo ali naquele primeiro momento. E o lance do pênalti também. Ah, mas o Bruno Henrique é tocado pelo Gilberto. Sim, o Bruno Henrique é tocado pelo o Gilberto toca na chuteira do Bruno Henrique. Mas aquele foi um toque extremamente sutil. E outra coisa, o Gilberto estava armando o chute. O Gilberto já estava com o chute praticamente armado quando o Bruno Henrique chega com a sola e coloca o pé. Isso pra mim não é considerado pênalti, sabe? É como se teve o mesmo lance, assim, tempo depois, no ataque do Bahia. E ele vai lá e marca a falta do atacante, como era pra ter sido feito. Sabe, a falta não foi do Gilberto, a falta foi do Bruno Henrique, não era lance. Se ele não quisesse dar a falta, tudo bem, mas não era lance de pênalti. Esses tipos de coisa, assim, de arbitragem caseira e tendenciosa do que eu tô falando. Ele a todo momento procurava beneficiar, sabe? Era uma falta, Flamengo, cartão. Não era uma arbitragem justa, convicta, não tem critério. Para mim, esse é o grande problema da arbitragem no Brasil, é a falta de critério. Não se existe critério. Teve um mesmo jogo, São Paulo e Corinthians, tempo depois do Bahia, no sábado. Em São Paulo tem uma discussão, né, nos clássicos, em que os jogadores fazem gol e batem na bandeirinha do escanteio na casa do rival. O jogador do São Paulo fez isso lá na Arena Corinthians pela Copa do Brasil. O Romero fez a mesma coisa no Morumbi. Uns dão cartão amarelo, outros não dão. Enquanto não houver um critério definido na arbitragem brasileira, profissionalizar, fazer algo sério, a gente vai continuar sofrendo por conta disso. Eu quero acreditar muito que não é um sistema, sabe? Que não existe nada por trás que procure beneficiar os clubes do eixo sul-sudeste. Mas lances como esses, jogos como esses, me fazem realmente repensar a respeito disso. Eu quero muito acreditar que não existe algo assim. Porque a gente vira e mexe e vê outros clubes também sendo prejudicados. Todo mundo é prejudicado pela arbitragem. Mas jogos como esse, em que assim, não existe motivo, cara, pra ter uma arbitragem tão tendenciosa e tão confusa como essa. Sabe, o Flamengo não precisa disso. O Flamengo não precisa ser beneficiado pela arbitragem. O Bahia, na verdade o Flamengo tem um time com qualidades suficiente para vencer o Bahia e vencer bem, porque o time do Bahia tem problemas, o time do Flamengo é muito bom, não precisa estar ganhando dessa maneira, sabe, com tanta polêmica, e todo jogo contra o Bahia é a mesma coisa. Mas enfim, eu não quero me alongar muito, até porque eu não tenho dinheiro para sustentar processo, caso alguém queira me processar, eu não quero me estender muito nisso, eu quero realmente acreditar que as coisas não funcionam dessa maneira, mas jogos como esses me fazem repensar muito. Foi assim no primeiro turno e acaba sendo assim agora também. Mas é isso, já passou, era um jogo muito difícil. Eu esperava pelo menos um ponto, mas a gente acabou, enfim, perdendo e sai derrotado.
Tem que acompanhar o jogo do Santos na segunda-feira, ou perdão, do Goiás na segunda-feira contra o líder. Tem que acompanhar Santos e Vasco também, torcer por resultados favoráveis. E o próximo jogo contra o Goiás vira uma final, vira uma guerra. O Bahia não pode se dar o luxo de empatar ou perder essa partida. Vai ser o jogo que vai decidir, na minha visão, o campeonato pra gente. Se a gente perde, muito provavelmente o Goiás já dispara também, aí a gente se complica ainda mais na tabela e fica cada vez mais difícil sair dessa situação. Tem que procurar ganhar o jogo, tem que procurar triunfar. E é isso. Se você é inscrito, por favor, deixa seu like. Se você ainda não é também, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha, manda pra todo mundo aí que você acompanha e torce e sabe que torce pro Bahia, para ajudar a alavancar aqui o nosso canal. Valeu, até o próximo vídeo.